Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início, então, a um novo capítulo, né? A um novo conteúdo nas nossas aulas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização de máscaras e a relação do uso, né, das máscaras e da fabricação de máscaras com a cultura e com a arte. Então, primeiro, né, para a gente ter uma ideia, assim, de como que época mais ou menos a gente tem, né, a aparição do uso de máscaras. Então, como exemplo, a gente vai ter em vários períodos da história a utilização de diversos tipos de máscara. Um exemplo é no Egito, que a gente tinha as máscaras mortuárias, que eram máscaras que eram feitas para o sepultamento. Então, após, né, a morte, lá tinha o sarcófago e no sarcófago a gente tinha a máscara mortuária. Vocês já devem ter visto, né, algum sarcófago que tinha esse rosto, né, esse caixão do egípcio, ele tinha esse formato que tinha o rosto da pessoa que estava sendo sepultada. Isso porque eles tinham uma ligação muito forte com a vaidade e também com a questão da vida eterna. Eles acreditavam que por isso que existia a mumificação também. Então acreditavam que era uma forma de os deuses reconhecerem a pessoa que estava ali sepultada e também que era uma forma de manter a aparência física daquela pessoa intacta através das máscaras mortuárias, né? Mortuária vem de morte, ligada justamente a essa questão da eternidade e do velório, do sepultamento dos egípcios. Nesse mesmo slide a gente vê também algumas máscaras que são africanas, que também tem uma ligação muito forte com a questão da cultura e com a questão da religião, principalmente. Então vai ter muito essa ligação com a religião, com as crenças e com os rituais. Então a gente tem, né, esses exemplos de povos africanos, né, que utilizam, que têm a máscara como parte da sua cultura, tanto o Egito quanto outros povos africanos também, que vão ter essa utilização da máscara em seus rituais de sepultamento e outros rituais também. Outro exemplo muito marcante do uso da máscara na história é na questão do teatro. Isso porque o teatro ele surge, né, começa a ser feito ali como assim mais próximo do que a gente conhece hoje em dia como teatro lá na Grécia. E na Grécia eles tinham o costume de fazer a utilização de máscaras durante as encenações. Isso porque a máscara tinha como objetivo caracterizar os personagens que estavam sendo retratados ali pelos atores, e também era uma forma de transmitir as emoções. Vocês veem que as máscaras elas têm essas emoções bem exageradas, né? As máscaras têm essas feições exageradas. Isso porque o teatro grego, acontecia, né, o teatro mesmo, enquanto construção, era gigantesco. Então era preciso as feições fossem exageradas para que todo o público pudesse entender qual era a emoção que aquele personagem estava passando. E também quem era aquele personagem através das características físicas que eram colocadas ali nas máscaras e também nas roupas, mas principalmente nas máscaras. A máscara era a principal forma ali de transmitir tanto a emoção do personagem, como também muito sobre a sua personalidade, o que ele é, qual é a profissão dele. Então, as máscaras elas tinham essa função importante no teatro grego de caracterizar os personagens, considerando também que mulheres não podiam atuar. Não existiam atrizes mulheres, elas não podiam ser atrizes. Então, a máscara também era uma forma de
retratar, né, de caracterizar um ator se ele precisasse representar um personagem feminino, por exemplo. Quando a gente estuda mais sobre a história do teatro, a gente vê que essa utilização de máscara ela foi substituída com o tempo, acabou caindo em desuso durante um tempo, ou só apenas para espetáculos muito específicos, mas durante a Idade Média, ela retornou essa tradição retornou com a comédia dell'arte. A comédia dell'arte, ela tem essa mesma característica, né, desse forte uso de máscaras para caracterizar os seus personagens. E a comédia dell'arte, ela tinha personagens específicos. Então, a gente tinha o capitão, tinha o Alerquim, a Colombina. Eles eram personagens que eram específicos da comédia, das histórias contadas pela comédia dell'arte. E cada um tinha sua própria máscara específica. Então, isso facilitava também que qualquer, assim como no teatro grego, qualquer ator poderia interpretar esses personagens independente de características físicas, porque já que cada um tinha essa máscara específica que retratava, né, o personagem, caracterizava mesmo o personagem. Então, cada um dos personagens da comédia dell'arte tinha uma máscara específica que era utilizada pelos atores para interpretarem esses personagens, isso já durante a Idade Média, isso bem depois lá do período grego. O teatro, como eu falei, ele foi se desenvolvendo, foram sendo criadas novas técnicas de atuação, de cenário, de figurino, até que chegou um momento lá durante a Idade Média em que se cria essa nova linguagem dentro do teatro, esse novo gênero dentro do teatro, que tem essa mesma semelhança com o teatro grego lá, com a sua origem, que é a utilização dessas máscaras para caracterizar os personagens. Outra ligação também, quando a gente fala de máscara, a gente pode associar muito fácil ao carnaval. Essa questão de fantasia, até esses mesmos personagens da comédia dell'arte que eu comentei, o Arlequim, a Colombina e o Pierrot acabam virando fantasias comuns durante o carnaval. E essa questão da máscara, né, da fantasia, ela acaba sendo muito associada com a ideia de carnaval por diversas partes do mundo e do nosso país também, considerando que o nosso país, né, é um país multicultural. Então, a gente vai ter máscaras de diversas formas e estilos usadas na mesma época do ano, mas em regiões diferentes no Brasil, por exemplo. Então, a gente vai ter máscaras que são mais regionais, da cultura popular, mais ligadas à cultura nordestina, por exemplo. Outras que já são mais adaptadas de outras culturas e são mais vendidas assim de forma mais avulsa durante o período de carnaval. Muitas são utilizadas também da mesma forma como eu falei lá que as máscaras do teatro grego eram para caracterizar os personagens, eles também serviam para fazer sátiras, para fazer paródias. Então era também uma forma de era uma forma de caricatura de personagem, de pessoas, né, personalidades importantes do período grego. E no carnaval a gente tem também esse costume de utilizar, né, máscaras que que sejam uma forma de caricatura de personalidades importantes da atualidade. A gente vai ter também, outro exemplo, né? Comentei do Pierrot, a gente tem também o Clovis durante o carnaval em algumas regiões do país, que tem essa indumentária, né? Essa fantasia específica que leva também essa máscara que é muito característica do da indumentária, né, da fantasia de Pierrot e de Clovis
durante o carnaval no Brasil. Isso em algumas regiões, né, do Brasil. Tem regiões que não tem esse costume, não tem essa tradição da fantasia do Clóvis, da fantasia do Pierrot, mas aí vão ter outras tradições, como eu mostrei nos slides anteriores, com outros tipos de máscara. A gente vai ter também, especialmente, né, essa questão do carnaval, ele vai ter uma ligação muito forte também com o carnaval que é feito em Veneza, que surgiu também lá no período da Idade Média, mais ou menos lá no século XVI. Isso porque nesse período havia um costume entre a nobreza de se disfarçar para poder se misturar entre o povo e sair em festivais ou mesmo para apenas para passear e não serem reconhecidos, não serem poderem se misturar com os camponeses, com os plebeus, sem serem julgados ou condenados pelas outras pessoas da monarquia e da nobreza. Então, essas pessoas utilizavam as máscaras para poder participar de festivais e de eventos que eram mais ligados às classes mais baixas da sociedade. O que fez com que essa tradição da utilização dessas máscaras seja, né, algo que é muito característico do Carnaval de Veneza até os dias de hoje. Então, o Carnaval de Veneza, ele tem alguns eventos específicos. A gente tem, por exemplo, a Festa das Luzes. O Carnaval de Veneza dura 10 dias, então ele vai ter ali eventos específicos para cada dia. Tem muito ligado à dança, à música, jogos também, a esses barcos também que passam, né, no Rio, né, lá nos canais de Veneza, e que reúne assim pessoas de todo o mundo, na verdade, né, assim como não assim como é no carnaval aqui, lá também é um carnaval muito conhecido e muito importante para a história por conta dessas tradições que são levadas até hoje, né? A gente vai ter, com relação às máscaras, algumas características específicas. Então, as máscaras são conhecidas como máscaras nobres, né? Porque tem aquela ligação também com a questão do disfarce da nobreza, que era um disfarce, mas ao mesmo tempo, né, com o passar do tempo acaba não sendo, porque as máscaras, elas têm esse requinte, né? Elas são geralmente brancas, mas podem ser também douradas ou prateadas. E a roupa é sempre de seda, que é um tecido nobre. E a utilização de chapéus também, geralmente um chapéu de 3 pontas. Essa roupa de seda, primeiramente era sempre assim, a máscara branca, a roupa preta. Depois que foram sendo adquiridas, né, aderidas outras cores a essa fantasia que eles utilizavam, a esse disfarce, né, entre aspas, que eles utilizavam durante o Carnaval de Veneza. Então, a gente vai ter, com o passar do tempo, máscaras mais elaboradas, mais enfeitadas. Aqui a gente tem esse exemplo aqui que é dourado, ó, que é toda dourada com algumas pinturas. E vai ter também o uso de outras cores, né? A predominância geralmente é mesmo o preto, é mais comum a máscara sempre ser mais pro branco, com a roupa mais com elementos pretos, mas a gente vai ter sempre essas outros exemplos, né? Que são sempre com essa riqueza de detalhes. Algumas têm cores mais vibrantes, outras já têm temáticas um pouco mais florais, mais delicadas, mas sempre essa riqueza de detalhes, essa ligação, essa utilização de dourado e prateado, principalmente, e a máscara ter mais ou menos essa mesmo tipo de feição, né? Esse rosto sério, assim, é uma característica da máscara que é utilizada no Carnaval de Veneza.
encerrando por aqui. Então, na semana que vem, nós damos continuidade aos nossos estudos, dando continuidade, né, a esse conteúdo com relação às máscaras e a sua ligação com a história da arte.